Oi, queridos alunos, chegamos na aula 05, aula número 5. Vamos falar de taxa média, Acompanhe no material de apoio. Suponha que você tem um capital C1, tem um capital C2, outro capital distinto, tem outro capital C3, outro capital C4 e assim vai por diante. Vários capitais. Suponha que você tenha aplicado cada um desses capitais a uma determinada taxa. Taxa I1 para o capital 1. O capital 2 tem aplicado a uma taxa I2. O capital 3 a uma taxa I3. O capital 4 a uma taxa I4 e assim vai. E que você faça essa aplicação sempre durante o mesmo prazo. Então, durante N períodos, e assim vai. Todas essas aplicações serão feitas em juros simples. Tudo isso em juros simples. Então, você tem várias aplicações com taxas diferentes, tudo durante o mesmo prazo. Alguém fala para você, por que você não faz uma aplicação única de todo esse capital a uma determinada taxa, de modo que esta aplicação única te dê o mesmo rendimento que você está tendo em todas essas aplicações? Ora, a taxa que daria o mesmo rendimento que você está tendo em todas essas aplicações é o que nós chamamos de taxa média. Então, vamos representar por I barra. A taxa média será a taxa que, se você aplicasse todo o seu capital a essa taxa média, durante o mesmo prazo, teria o mesmo rendimento, o mesmo juros simples. Então, vamos ver, se você aplicasse todo o seu capital, aí você estaria aplicando o capital C1 mais C2 mais C3 mais pontinho a essa taxa média, que eu vou chamar de I barra, durante o prazo N. Te daria o rendimento que todos esses capitais estão dando separados. Daria o rendimento, os juros da primeira aplicação, que seria C1 I1 vezes N, mais o rendimento da segunda aplicação, que seria C2 I2 vezes N, mais o rendimento da terceira aplicação, que seria C3 I3 vezes N, mais o rendimento da quarta aplicação, que seria C4 I4 vezes N, mais pontinho, prossegue. Ora, então, eu teria aqui C1 mais C2 mais C3 mais pontinho, vezes a taxa média, vezes o prazo N, seria igual. Você repara que do lado direito, em todas as parcelas, aparece o N. Logo, o N é um termo comum em todas as parcelas. Podemos botar esse N em evidência. Aí eu ficaria com C1 I1, nessa parcela colocando o N em evidência, você ficaria com C2 I2, que colocando N em evidência ficaria com C3 I3, e assim vai, pontinho. Você observa que eu estou com o valor de N multiplicando dos dois lados. Então, eu posso dividir toda essa expressão por N. Quer dizer, esse N corta com N. Então, ficaria do lado esquerdo C1 mais C2 mais C3 mais pontinho, vezes a taxa média, seria igual. Do lado direito, sobraria C1 I1 mais
C2 e 2 mais C3 e 3 mais pontinho, pontinho, pontinho. Ora, esse parênteses aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então você teria que a taxa média seria, do lado direito você teria C1 e 1 mais C2 e 2 mais C3 e 3 mais pontinho, pontinho, pontinho. Embaixo, esse cara que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, ficaria dividido por C1 mais C2 mais C3 mais pontinho, 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 pontinho. Esta seria a taxa que daria o mesmo rendimento que está dando daquelas aplicações todas. Se você aplicasse todo o capital durante o mesmo prazo a essa taxa. Essa é a taxa chamada de taxa média. Essa é a taxa média em juros simples. Esta é a taxa média em juros simples. Taxa média. Então, taxa média, na realidade, você repara que é uma média aritmética ponderada das taxas, onde os pesos são os capitais. Repara que estou multiplicando por C1, por C2, por C3. Embaixo você tem a soma desses capitais, a soma desses pesos. Então, a taxa média é uma média ponderada das taxas, onde os pesos são os capitais das aplicações. Vamos então ver um exemplo sobre isso.